Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, eu sou membro da equipe Antares Foguete Modelismo. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês ficarem procurando em vários sites chatos. Enfim, o Davi vai ajudar vocês aqui sobre um tema da estrutura aerodinâmica, que é a estabilidade do foguete. Mais precisamente eu vou falar sobre os pontos de centro de pressão, ou CP, e centro de gravidade, ou CG, e a relação entre esses dois pontos e a sua importância para o voo do foguete. Primeiramente, o CG nada mais é que o balanço de massa do foguete. Ou seja, a gente pode resumir o foguete, que toda a massa do foguete está concentrada em um único ponto. E como que a gente descobre esse ponto no foguete? Basicamente a gente pega um barbante, dá uma volta no foguete e vai arrastando até ele ficar equilibrado na horizontal. Para demonstrar para vocês, eu peguei um fio aqui e coloquei na minha garrafa. E basicamente ela está quase na vertical, porque tem um ventinho aqui, ele não é muito perfeito. Mas a gente faz isso e como ela está equilibrada, a gente pode dizer que o ponto de gravidade, o centro de gravidade, está todo concentrado aqui, nessa distância aqui ou aqui. Já o CP, centro de pressão, ele é um pouco mais complicado. Ele é similar ao CG, mas em vez de concentrar toda a massa do foguete, ele é o ponto que concentra todas as forças. Então, durante o voo vai ter força do vento lateral e a força de arrasto, de resistência do ar. A gente pode simplificar nosso problema, a massa atuando no CG e essas forças de resistência do ar e de vento atuando no CP. E vale ressaltar ainda que o CG é o ponto em que o foguete vai girar em torno. Ou seja, se tiver algum momento, ele vai girar em torno do CG, e é isso que eu vou falar agora. Qual a importância qual a relação desses dois pontos? Basicamente, esses dois pontos definem se o nosso foguete vai subir reto, se ele vai girar no ar, se ele vai ir para o lado. Tem 4 situações possíveis. A primeira delas, que é a mais indesejável, é a instável. Vamos fingir que isso aqui é o nosso foguete, certo? E aqui está vindo um vento lateral, e aqui tem a nossa força de resistência do ar. Vamos supor que o CG está aqui e o CP está aqui em cima. Se está vindo um vento vindo assim, o foguete vai tentar girar para cá, certo? E a força de resistência do ar vai estar atuando no mesmo ponto. E como ele gira em torno do CG, desloca mais ainda o nosso foguete. Então a tendência dele é subir, bate o vento, descontrola, fica uma trajetória perigosa e é o que a gente chama de voo instável. Uma segunda situação é quando o CG e o CP estão no mesmo ponto. Então o que acontece é a força de resistência do ar vai estar aqui. Como o CP e o CG estão no mesmo ponto, não vai ter braço para o torque. Então vai vir o vento aqui e não vai girar. Então ele só vai subir e vai vir assim. Não é o pior dos casos, mas também não é desejável, porque a gente quer que ele vá reto. Em terceiro lugar, tem o caso em que o CG está aqui e o CP está aqui embaixo. E é o que vai acontecer. O vento vai vir aqui, certo? Vai girar para cá. E a resistência do ar vai estar nessa direção e ela vai bater, aqui não vai dar para ver direito, mas ela vai bater bem aqui embaixo, né? Bem aqui embaixo, onde bateu o mesmo vento. E quando isso acontece, o foguete estabiliza e ele volta para a posição vertical dele que ele estava antes. Isso que a gente chama de voo estável, porque ele vai majoritariamente para cima, ele vai balançando conforme o vento bate e a resistência do ar equilibra o torque gerado pelo vento. Mas aí tem uma situação, o CG está muito para cima e o CP está muito para baixo. E aí o que acontece é que quando o vento bate de uma vez, ele já bate muito rápido e já vira e não dá tempo da resistência do ar estabilizar o nosso foguete. E aí ocorre um voo chamado de superestável. Se fica um pouco confuso, é basicamente uma porta. Se eu pegar na maçaneta, que nem a gente sabe, é muito fácil abrir a porta, por isso que a maçaneta está longe do ponto que ela vai rotacionar. E aí isso acontece no nosso foguete, se estiver muito longe, qualquer coisinha desestabiliza muito. Então o que a gente quer, basicamente, para ter um voo estável, é que o CG fique em cima e o CP fique um pouco embaixo, não muito. Mas não muito e nem muito perto para ficar em uma trajetória indiferente. Mas como que é muito, que é pouco, enfim. Para a gente medir isso e estimar esses valores para definir o que é muito e o que é pouco, a gente tem uma medida, que é o calibre. O calibre nada mais é um diâmetro do foguete. Então como cada foguete tem um diâmetro diferente, para ficar algo padronizado, a galera define o calibre. Então cada foguete tem seu calibre, e um calibre é igual a um diâmetro do foguete. A distância entre o CP e CG a gente mede em calibres e define a estabilidade do foguete pelo número de calibres de distância entre o CP e o CG. Então, de maneira bem simplificada, uma distância que gera uma trajetória instável possui um calibre menor que 1,5. Lembrando que o CG tem que estar sempre na frente, mais para cima do que o CP. Então é sempre a distância, o CG aqui em cima, o CP embaixo. Então se essa distância for menor que 1,5 de calibre, então é uma trajetória instável. Se for de 1,5 até muitos
até uns 3, vamos dizer assim, é estável. E para ser um foguete super estável, ao ponto de ele virar com o vento assim, muito rápido, teria que ser um calibre muito alto, 4, 5. E aí o que acontece? Tem um intervalo muito grande de valor estável. Então como define o melhor? De modo geral, normalmente o melhor ele fica em torno de 1.7, 1.8. E o que acontece quando você aumenta o calibre é que assim, quanto maior o calibre, maior vai ser o braço, então ele vai virar mais. E o que acontece é que a força do vento, normalmente, de modo geral, é maior do que a força de resistência do ar. Então, quando um calibre maior, sem ser super estável, a ponto dele virar assim, no máximo vai fazer o foguete virar assim e ele perde um pouco de apogeu, porque em vez dele ir reto, ele vai fazer um pouquinho assim. E aí ele perde um pouco do seu apogeu máximo. Então, se a gente quer atingir o máximo de apogeu, não é bom ter essas pequenas variações. De modo geral, o calibre ótimo assim gira em torno de 1.7 e 1.8 se você for colocar nos programinhas, como o Open Rocket ele fala isso, você chega nisso. Mas então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, vocês não tenham que ler muito sobre isso. E aí, boa sorte no PS, nos vemos na equipe.